Do livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Os 500 da Galileia. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa da sua palavra e do seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. O ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre suas reminiscências inapagáveis. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Cada onda mais larga e cada detalhe do serviço sugeriam recordações sempre vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quando mais intenso, como que avivava a sua recomendação de bom ânimo. A noite silenciosa reclamava sua bênção amiga. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. A residência modesta de Cefas, obedecendo às tradições dos primitivos ensinamentos, continuava a ser o parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais recônditas. Mas ao pé do monte onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exaltando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniram-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Os discípulos não eram estranhos a essas rememorações carinhosas, e ao cair da tarde, acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Falava-se vagamente de que o Mestre voltaria ao monte para despedir-se. Alguns dos apóstolos aludiam às visões em que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a sua palavra num dos lugares prediletos das suas pregações de outros tempos. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul, como em festa para receber claridades das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante que indizível grandiosidade
que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações. Mas de todo o seu vulto se irradiava luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do Mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no mais íntimo da alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração: eis que retomo a vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores. Vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrardes na posse do tesouro celestial. Muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e ultrajes. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos, o vosso símbolo, a cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação por parte dos que dominam na carne perecível. Mas, no desenrolar das batalhas cruéis do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pela sombra da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis, destruidores, mas cada uma das vossas feridas, de cada uma delas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra,
não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vós como gozareis em mim o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes, sob as arremedidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo, edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade, onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio, como ovelhas, aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais, sede fiéis ao meu coração como sou fiel, e bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal, aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à tua vontade augusta. Sagrada emoção, senhorava-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram o Mestre, rodeado de luz, como a elevar-se ao céu, em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Os primeiros astros da noite brilhavam no alto como flores radiosas do paraíso. No Monte Galileu, 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Velhos trêmulos e encarquilhados desceram a encosta, unidos uns aos outros como solidários para sempre, no mesmo trabalho de grandeza imperecível. Anciãs, de passo vacilante, coroadas pela neve das experiências da vida, abraçavam-se as filhas e netas, jovens e ditosas, tomadas de indefinível embriaguez da alma. Romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. Naquela noite de imperecível recordação foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas, nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas no céu. E no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos
redimindo o mal com seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção, os espíritos mais empedernidos. Abandonados e desprotegidos na terra, eles passam, edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações, e multiplicando as notas do seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá.